Eu confesso que eu estava achando que o Lando Norris ia fazer alguma besteira nessa decisão do campeonato da Fórmula 1 e aqui em Abu Dhabi, quando eu vi o quão tenso ele estava no grid. Ele estava largando em segundo e podia terminar em qualquer posição do pódio e não dependeria do resultado dos dois pilotos que estavam na disputa com ele, o Max Verstappen e o Oscar Piastri. E mesmo assim, ele era, de longe, o mais tenso dos três. Foi uma corrida que a McLaren tentou controlar para impedir que o Verstappen usasse alguma tática para tentar complicar a vida dos seus pilotos, principalmente do Norris. Então, eles fizeram estratégias diferentes para o Piastri para o pneu duro e o Lando Norris com o pneu médio, e com isso o Piastri passou o Norris justamente para ir atrás do Verstappen com o pneu mais consistente, enquanto o Norris podia fazer a corrida mais tranquilinha ali, mas foi uma corrida que quase se complicou algumas vezes. Depois ele parou cedo, voltou no trânsito, teve que fazer ultrapassagem, depois encontrou o companheiro do Max Verstappen, o Yuki Tsunoda, no meio do caminho, e o Tsunoda dificultou a vida dele também. Então, algumas coisas poderiam dar errado e não deram errado para o Lando Norris, que estava muito, mas muito, muito emocionado depois que ele conquistou esse título. Ele que é um piloto que é bem diferente do que a gente pode imaginar do o piloto campeão do mundo da Fórmula 1, né? Aquele piloto um pouco malvado, entre aspas, é egoísta, um piloto que não se importa com o que os outros falam dele. Ele não é esse cara, né? Ele é justamente o oposto desse cara, algo, inclusive, que o Carlos Sainz falou, que ele provou que você não precisa ser um cara do mal para você ser um campeão de Fórmula 1, mas também por ele não ser esse cara, ele se cobra muito para ser esse cara. Deu para ver a emoção dele logo depois que ele cruzou a linha de chegada, e depois ele desandou a falar aqui. Ele deu entrevista, eu acho que mais de 2 horas e meia falando, e deu para perceber qual o tamanho do valor dessa conquista para ele, né? Ele que tentou falar em entrevistas que ser campeão do mundo não iria me definir e eu só quero me divertir, mas na verdade é só uma maneira dele tirar um pouco a pressão que ele mesmo se coloca para ser um bom piloto da Fórmula 1, um grande piloto na Fórmula 1. Então vai ser interessante ver como ele reage agora que ele tirou esse peso das costas dele. Foi uma temporada que se complicou 2 vezes para ele, né? Se complicou porque o Piastri começou muito melhor do que ele, companheiro dele, e depois se complicou porque a Red Bull cresceu e o Max Verstappen, é claro, com um carro bom na mão, veio com tudo, e o Verstappen ele consegue aproveitar qualquer oportunidade, então isso coloca ainda mais pressão em cima de quem está lutando por ele. Foi a mesma coisa nessa corrida aqui, ele ganhou a corrida, ele fez a parte dele, mas ele começou essa reação, a Red Bull começou essa reação quando eles já estavam muito longe no campeonato e acabou não dando por 2 pontinhos. Inclusive, Verstappen foi lembrado pela imprensa inglesa, sempre a imprensa inglesa, de que e aqueles pontos do GP da Espanha que você perdeu, quando você perdeu a cabeça com o George Russell, foi aquilo que fez a diferença? Aí ele falou, cara, eu sabia que essa pergunta ia vir, não é uma corrida que fez a diferença, várias coisas fizeram a diferença e várias coisas aconteceram na minha temporada. Da mesma forma, o Lando, né, ele ganhou o campeonato por 2 pontos, ele ganhou esses 2 pontos na ordem de equipe, que o companheiro dele, que estava lutando pelo Mundial com ele o tempo inteiro até a última etapa, ele cedeu passagem, né, o Piastri cedeu passagem a pedido da equipe para o Lando Norris. Falando nessa papaya rules, né, essa batalha interna na McLaren, o André Stella, o chefe da equipe, falou que, olha, a gente pagou preço bastante caro por querer ter 2 primeiros pilotos, muito barulho externo de coisas que não eram verdade que estavam acontecendo dentro dessa equipe, mas a gente vai seguir assim para o ano que vem, vai seguir assim para a próxima temporada. Eles continuam com os 2 pilotos, e ele disse também que o Oscar Piastri vai ser campeão com a McLaren. Mas para isso eles precisam recuperar o Piastri, porque o Piastri estava realmente destruído nessa parte final da temporada, a confiança dele destruída nessa parte final da temporada. Um piloto que sai
sem o título, mas sai fortalecido, é o próprio Verstappen. Cada vez mais reconhecido aqui dentro do paddock como, obviamente, o melhor piloto da atualidade, mas um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Isso dá muita tranquilidade para ele, e ele provando o tempo inteiro a qualidade dele, dá uma tranquilidade muito grande. Ele estava super feliz, mesmo tendo perdido o título, estava dando risada, estava comemorando, porque ele é o piloto dessa geração de carros, essa geração de carros que acaba agora, né? Que se despede da Fórmula 1 agora e que não vai deixar muita saudade dos pilotos, não. Porque é um carro complicado de pilotar, um carro que saía muito de frente, um carro que os pilotos brigaram com esse carro por 4 anos, e o cara que mais venceu 50 corridas, 51 corridas nesse período, o cara que venceu 3 campeonatos nesse período e um vice-campeonato 2 pontos atrás, é o Max Verstappen, o piloto dessa geração. O que vai acontecer com a próxima geração de carros é o que todo mundo aqui já começa a falar, né? As equipes mal vão ter um inverno, né? Que é o inverno europeu, não vão ter férias, eles já vão voltar para a fábrica. Alguns carros, o carro de Sauber, não, agora já é Audi, do Gabriel Bortoleto, eles vão ligar o carro pela primeira vez já antes do Natal. Então, todo o cronograma aqui muito acelerado, porque vai ter uma mudança grande de um novo carro e um novo motor ao mesmo tempo. Vamos ver quem vai sair na frente, mas com certeza, com esse título, o Lando Norris sai com muita mais confiança para a próxima temporada, e isso é algo muito importante para ele. Uau!